Sexta-feira, dia 12 de junho de 2026. Nós os saudamos com a bendita paz do Senhor. Amém. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sejam bem-vindos a mais um momento dos conselhos de Deus, sempre na simplicidade do Santo Evangelho de Cristo Jesus. A Esther voltou, ficou 2 dias sem poder estar aqui, mas está aqui hoje e creio que os irmãos oraram por ela e o Senhor deu vitória também para ela. E nós continuamos pedindo as vossas orações sempre. Não esqueçam de nós, irmãos. Orem sempre por nós. E nós continuamos naquele propósito de todos os dias estamos orando pelos irmãos. Não temos esquecido dos irmãos em momento algum. Queremos agradecer também você que é inscrito e aquele que ainda não fez ainda sua inscrição no canal, faça também e seja muito, muito bem-vindo. Você que está chegando agora, todos os dias vai chegando alguém. Sejam abençoados e que você possa aproveitar e também se aliar a essa família que nós chamamos Cristo em Vós, Esperança da Glória. Continue fazendo teus comentários e também compartilhando as mensagens. E o Senhor estará fazendo com que mais pessoas ouçam a palavra do Senhor todos os dias. Irmãos, toda glória, todo louvor, todo amor, tudo aquilo que nós possamos tributar seja a Ele, o nosso querido Salvador. Sem Ele não podemos fazer nada. Não estaríamos aqui esses anos todos, não tinha como nós estar aqui, mas Ele nos deu força. A gente vai cada dia ficando mais frágil, não é? Nosso corpo vai fraquejando, mas nosso espírito, nossa alma, nosso amor por Ele vai aumentando cada dia mais. Amados irmãos, antes de ontem também falei sobre o nosso corpo, tabernáculo, esta casa aqui. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, versículo 7, né, Esther? Ele diz que nós temos muitos bens na nossa vida, espirituais, bens que nós recebemos do Senhor. Um tesouro, ele falou. Nós temos um tesouro, 2 Coríntios 4 e 7. Um tesouro inegociável. Você não pode vender, você não pode destruir, você não pode emprestar. Isso é teu, isso é meu. Agora nós carregamos esse tesouro dentro de um vaso de barro. Eu e você. Nós aqui, vaso de barro. Hoje estamos em pé, ele pode cair e quebrar. Então nós temos que ter esse cuidado. Cuida daquilo que você recebeu. Como disse o Senhor Jesus para João escrever no Apocalipse: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós transportamos essa casinha ambulante que é o nosso tabernáculo, leva dentro dessa casinha, que não tem nada a ver com o edifício construído por uma construtora, a casa em que nós habitamos, não tem nada a ver com isso. É a nossa casa, é a casinha individual. Aqui tem duas, ali tem uma e aqui tem outra, não é? Nós vamos levando esse tesouro dentro dessa casinha
de barro. Mas, como disse o salmista, num dos seus cânticos, Salmo 46, diz assim, versículo de número 4. Eu citei isso ontem e alguns irmãos citaram também hoje nos comentários, ou ontem nos comentários. Só para lembrar, nós gravamos sempre esses vídeos na noite anterior. E diz assim, o Salmo de número 46, versículo de número 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Escutem bem, o santuário das moradas do Altíssimo. Aonde o Altíssimo habita aqui na terra? Dentro de um coração, como disse o profeta Isaías, dentro de um coração que teme e treme diante da minha palavra. É dentro daquele coração que ele descansa, o Senhor nosso Deus. Ele nos amou de tal maneira que isso aconteceu, de nós ter essa oportunidade de sermos moradas do Altíssimo. Então ele providenciou esse rio, um rio que corre para alegrar a cidade de Deus. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tristes, estamos abatidos, estamos afligidos por causa da enfermidade, por causa de lutas que vão chegando na nossa casa, na nossa família, não é? E precisamos de um consolador, de um ajudador. E tem esse rio que corre, o rio do Espírito, o rio da glória de Deus, o rio da alegria, o rio da paz, o rio da esperança, o rio que nos faz olhar para ele e dizer, eu estou junto às águas e aqui eu vou produzir frutos o ano todo, não é? Diz assim, vou repetir, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, nessa cidade que composta por homens e mulheres de todas as idades, todas as nações da terra, essas casinhas espirituais. Se tu tens 10 filhos na tua casa e todos eles servem ao Senhor, vocês são compostos de 10 pessoas na casa e todos servem ao Senhor, lá tem 10 casinhas dentro da tua casa, dentro do teu lar, seja uma choupana ou um palacete. Lá está aquelas casinhas aonde o Senhor habita dentro dela, porque ele não habita em casas feitas por mãos humanas, né? Mas naquela casa que ele fez, que ele construiu. E diz assim no versículo 5, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. E o versículo de número 10, depois a Esther vai comentar um pouquinho, aquietai-vos, povo de Deus, aquietai, cidade de Deus, o Espírito Santo está aí, a palavra está aí, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre toda a terra. Verdade. Irmãos queridos, se nós não guardar esse tesouro, esse vaso de barro, o que será de nós no dia de amanhã? Porque vamos deixar de ser o tabernáculo, essa casinha, aonde esse rio maravilhoso corre pelo meio dela, alegrando, dando paz, dando alegria, mesmo nas horas de maior tribulação. Ele faz nós sentir a sua presença gloriosa. Ele corre, ele vai correndo, vai percorrendo pelo mundo inteiro esse rio maravilhoso.
nesses lugares que as pessoas temem o seu nome. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre confiar no Senhor, a sempre estar disposto a guardar esse tesouro que está dentro desse vaso de barro, que a qualquer momento pode, como já foi dito, tombar. Mas a riqueza está ali intacta. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Verdade, irmãos, que esse tombar seja o dia do nosso passamento daqui, no dia do Senhor. Que esteja aquela riqueza ali desse Senhor, eu cheguei, estou te entregando o meu tesouro. Guardei até aqui. Não cair acidentalmente por aí, irmãos, e tropeçando cair para você perder a riqueza que tens guardada dentro desse vaso. Nunca esqueça, esse tesouro está dentro de um vaso de barro. A gente tem vaso de barro aqui na nossa casa. De vez em quando um está quebrado lá na rua com plantas, ele bateu, quebrou. Se fosse de aço, de ferro ou de outro material que não fosse barro, não quebrava, mas é de barro. E tem uma planta linda lá dentro, bateu, quebrou. Não é? O apóstolo Paulo, falando aqui em 2 Coríntios, ele tratou muito desse assunto aqui na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. No capítulo 4, versículo 16, ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, esse que aparece, o homem exterior, se corrompa, quer dizer, não é corromper-se para o pecado, mas vai envelhecendo, vai ficando doente, vai ficando mais fraco, tanto ele como ela. Nós vamos chegando a esse ponto. Todavia, o exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia após dia. Aquilo que está lá dentro, o tesouro que está lá, junto à nossa alma e o nosso espírito, vai se renovando dia após dia. Pena, irmãos, que os minutos aqui são muito poucos. Dá para falar a noite inteira sobre esse assunto, para amanhã de madrugada enviar para os irmãos. O apóstolo Pedro, ele profetizando sobre a sua passagem daqui, no capítulo de número 1, versículo 13, ele diz assim, versículo 13, tenho por justo, o apóstolo Pedro, tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. É o que a gente vem fazendo aqui. Quem me viu aqui há 6 anos atrás, talvez o meu semblante era diferente, né? Eu não era tão velho assim, né? Mas os anos vão chegando e vão indo, vão fazendo a gente ficar diferente por fora, mas por dentro ele vai se renovando cada dia. Quantas bênçãos do Senhor, quanto que aprendi durante esses 6 anos aqui, falando para os irmãos, conversando com vocês todos os dias. E ele disse então, eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Versículo 14, sabendo, olha a revelação que Pedro tinha recebido do Senhor, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, esta minha casinha de barro, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Versículo 15 ele diz, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Irmãos,
Quando alguém aqui vive segundo a vontade de Deus e sempre às margens deste rio que corre para alegrar a cidade de Deus, mesmo depois que ele ou que ela morre, há lembrança daquilo que ele falou, daqueles ensinos que ele disse, que ele ensinou, o comportamento dele, o comportamento dela, nunca vai ser esquecido. Quando Jesus falou lá no capítulo 7 do Santo Evangelho de Mateus, encerrando o Sermão do Monte, não estou lembrando bem os versículos ali, mas nos últimos versículos do capítulo 7 de Mateus, ele comparou aquelas duas construções comuns, mas ele olhando para mim e para você. Não tem nada a ver com construção, repito, de tijolos ou de madeira. Não, não. É eu e você. É o fundamento, é a nossa escolha. Você escolheu estar sobre a rocha e outro escolheu estar sobre a areia. E o fim dos dois é completamente diferente. A quem você escolheu? Escolha hoje a quem servir. Sirva a Deus com coração sincero, mantenha dentro de ti esses princípios sagrados do Santo Evangelho de Cristo, desde a cruz, a sua ressurreição, as suas promessas, a descida do Espírito Santo e esse evento que nós aguardamos para qualquer dia, que é a volta do Senhor. O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos nossos mortos. Creia nisso, guarde mais isso aí dentro desse vaso de barro e vai seguindo. Querido e soberano Pai, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade de poder transmitir, Pai, na simplicidade do Evangelho. Te agradeço pela Esther estar aqui ao meu lado, meu Deus, ainda convalescendo da cirurgia, mas está aqui. Pai de amor, ajuda-nos a te servir com sinceridade. Eu também preciso de saúde para o meu corpo, assim como os irmãos que me ouvem precisam, Senhor, de saúde, de libertação, de alegria, de paz. Aqueles que estão longe do rio, que alegra a cidade de Deus, que não estão mais fazendo parte desta cidade santa, que aqui na terra representa já aquela futura. Pai de amor, ajuda eles, Pai eterno, da força, para que eles voltem ao convívio dos irmãos e sintam alegria outra vez nos seus corações. É o pedido que nós fizemos a Ti hoje, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Amados irmãos, querendo o Senhor, amanhã a gente está por aqui outra vez. Deus seja convosco. Amém, amém.